Bom, o tema, sem dúvida, é um tema que vem tomando corpo de forma até preocupante quando a gente fala de violência contra a mulher, uma lei que foi promulgada em 2006, que é a Lei Maria da Penha. Com todas as ações que vieram, se acreditava, né, ou se esperava, melhor dizendo, que o índice de violência fosse diminuindo, e muito pelo contrário, né? Nasceu, inclusive, a criminalização do femicídio. Quer dizer, se a gente examinar isso, é extremamente preocupante, né? Foi, entre aspas, né, foi sofisticando o problema em relação ao combate contra a violência contra a mulher. E é uma coisa curiosa, no Brasil, é muito comum, quando há uma tragédia, vir uma lei em seguida. Isso é um pouco comum que acontece. Entretanto, como foi, por exemplo, o caso do Brumadinho, né? Aconteceu o Brumadinho, aquela história toda, bom, aí vamos agora cuidar de todas as barragens no Brasil, etc. Eu, particularmente, tenho uma casa onde tem uma barragem e teve um problema nessa barragem e tal, e aí a gente vê toda a problemática que existe em relação a isso, os riscos que tem, inclusive em relação à morte das pessoas. Mas acontece que esse tema ele era já para ter sido tratado de forma diferente pelos acordos, inclusive internacionais, que já haviam, né? E, entretanto, mais do que isso, a Constituição Federal, no artigo 226, estabelece essa obrigatoriedade e tal. Só que isso não aconteceu, né? E a própria Maria da Penha, por isso que tem o nome da lei, que ela se socorreu ao judiciário tentando uma condenação e só foi condenado o seu marido, depois de tanta violência, 19 anos depois. E qual que é o problema do crime? O Estado, para criminalizar, ela tem um tempo. Se ele não fizer no tempo correto, prescreve ou caduca, vamos dizer assim. Então, ou seja, já estava meses para poder caducar ou prescrever o próprio crime. Então, e aqui até foi explorado um pouco, nós temos diversos tipos de violência, como foi colocado pela Sônia, né? Eu não vou repetir as violências, que já aqui foi bem explorado, mas a questão é saber como que se pode enfrentar, porque há uma dificuldade, primeiro, as mulheres em condição de vulnerabilidade, a grande dificuldade, o que é? Ela simplesmente enfrentar de que forma? Às vezes a denúncia, ela realmente pode resolver de uma certa parte, mas aí precisa necessariamente ter a acolhida, porque para onde essa pessoa vai, ou onde o seu marido tem que ir, que são as medidas vivas propriamente dito, né? E às vezes a própria sociedade, a família em volta, acaba não contribuindo para a solução do problema. Veja, no período da pandemia, uma das preocupações que se tinha, porque a violência foi muito grande contra as mulheres, mas contra as meninas também. E qual que é o problema? A gente estava no ensino remoto, né? Completamente no ensino remoto. Aí, no ensino remoto, como é que você pode caracterizar, propriamente dito, a violência? Nem dá para ver, porque, aliás, principalmente as meninas em vulnerabilidade, nessa época, tinham dificuldade, inclusive, de acessar o meio eletrônico, ou seja, do remoto. Então, a escola nem sabia o que estava acontecendo. Mas a volta da presencialidade é importante porque, entre as obrigações das instituições de ensino, do coordenador, do professor, é verificar se essa menina, de alguma forma, está sendo violentada ou não. Então, por isso que é todo um cuidado que precisa ter. E aí a Sandra até abordou algo que é extremamente importante, porque hoje nós estamos na semana pedagógica, né? Semana escolar de combate contra a violência contra a mulher, né? Foi uma lei de 2021, uma lei extremamente importante,
porque ela visa, e acho que é isso que é mais importante, que o Instituto Ela faz principalmente, é o preventivo. E depois que aconteceu, as marcas são terríveis. O que nós temos que trabalhar, é lógico, né, o Instituto e todo mundo envolvido com a matéria, são com os dois aspectos. Diante da violência, não há como, nós temos que tratar, temos que cuidar, né, temos que orientar, temos que acolher e tudo mais. Mas, por outro lado, a gente tem que fazer todo um trabalho para evitar que chegue nesse ponto. Porque quando chega nesse ponto, infelizmente, né, as marcas são extremamente fortes. Nós tivemos casos aí, né, do médico lá que... E aí é o grande problema, né? O médico, ao fazer tratamento para... O nome dele é tão complicado que eu não consigo nem falar. Né? Fazer o tratamento para gravidez. Imagina, uma mulher querendo engravidar, ela está depositando uma confiança enorme, mas enorme em quem? No médico. E o médico, via de regra, está em contato sozinho com a mulher. Eu até assisti o filme, né, sobre esse assunto e tudo, e é horrível, né? Alguns casais separaram, a culpa às vezes girava da mulher, né? E quando a gente, depois da coragem, porque o problema é o estupim da coragem, alguém teve que ter a coragem de fazer a denúncia, e depois de fazer a denúncia, outras tiveram coragem até chegar ao ponto de criminalizar a pessoa. Mas, para isso, houve um desastre enorme, emocional, e tudo mais, né? Então, claro que a lei da Maria da Penha veio, é importante, hoje já tem um feminicídio, mas, ao mesmo tempo, nós precisamos, principalmente no ambiente escolar, eu queria tratar aqui de dois ambientes que eu acho que é importante. Nós temos as escolas, né? Essa lei foi destinada à educação básica, valendo o quê? Para tanto escola pública como a escola privada. Então, o primeiro aspecto, e até a gente fez um vídeo sobre isso, é de poder multiplicar essas informações junto aos professores para saber se as escolas estão fazendo isso. Quando foi aprovado em São Paulo o Adote o Ciclo pelo Estado, vamos dizer assim, né, eu fui atrás para verificar se as escolas estão recebendo absorvente efetivamente. E estão recebendo as notícias. Então, é importante que nós também, enquanto cidadão, também cobremos do Estado as suas obrigações, né, e, ao mesmo tempo, essa lei que tem uma grande importância, que a gente multiplique a informação para chegar na escola. O que eu noto é que não está no radar e não está na pauta da escola. Porque, veja, uma lei aprovada em 2021, que já foi um momento difícil, pandemia, todo mundo desmobilizado. Agora já chegamos aqui em 23. O que está acontecendo de efetivamente nas instituições de ensino? E isso tem que ser feito pelos atores. E os atores são os diretores, os professores e os coordenadores. Eu trabalho no Instituto que tem colaborado e tem produzido vídeos e tudo a fim de sensibilizar para que ocorra a semana pedagógica na escola. E tem uma coisa interessante. O artigo 1º, o inciso 1º do artigo 2º da lei, da Semana Escolar de Combate à Violência, ela coloca como objetivo contribuir para o conhecimento das disposições da Lei 11.340 e a Lei Maria da Penha. Então, veja, isso é um dos requisitos, é esse. Mas eu vejo um outro requisito que é extremamente importante, quando, no inciso 3º, ele coloca integrar a comunidade escolar no desenvolvimento de estratégia para enfrentamento das diversas formas de violência, notadamente contra a mulher. Por que eu estou dizendo isso? Quando a escola ela faz um trabalho junto à sua comunidade, junto ao seu entorno, ela, além de estar atingindo as meninas da escola, ela está atingindo as mães. Ela está atingindo os pais no que diz respeito à sensibilidade em relação ao tipo de violência que talvez ele entenda que não é uma violência. A gente sabe que determinada piada é uma violência, determinada forma como trata é uma violência, né? E, às vezes,
o homem não tem total conhecimento da extensão disso. Claro que outro tipo de violência, violência física, então, nem se fala. O estupro, então, isso aí qualquer um sabe efetivamente o que acontece. Mas, para isso, nós precisamos ajudar a introduzir o tema, né, para que, além de atingir as meninas que estão na escola, por incrível que pareça, pode atingir professoras que eventualmente estão sofrendo violência, infelizmente, e também os colaboradores que lá estão, né, servente, quem trabalha com a Bedel e uma série de coisas. Então, eu vejo que esse é um ponto assim essencial. Outro aspecto também bastante importante, e isso já está, e isso também foi uma razão muito grande de ter piorado a violência, porque tudo que estava vinculado à violência, as delegacias e etc., elas se desmobilizaram no período da pandemia. Então, nós temos um apagão de conhecimento muito grande. Eu acho que foi um grande mérito, parabéns ao Instituto, que criou num período que era pior, que foi a pandemia. Era o período que estava, assim, com absoluta falta de conhecimento, mas nós precisamos resgatar. É que nem acontece com os alunos, principalmente das escolas públicas, que ficaram esse tempo todo trabalhando no online. Eles estão completamente deficitários em relação à aprendizagem dele. Da mesma forma que a sociedade está deficitária em relação ao conhecimento desse problema tão grave que e principalmente o combate em relação à violência. E como também, eu diria que tem aquela violência invisível, né? Esse programa da Adote o Ciclo é essencial porque, primeiro que, óbvio, as políticas públicas agora que estão começando a ir para frente, mas mesmo assim, vários locais ainda não têm. Ao mesmo tempo, tem aquelas meninas que saem da escola e não voltam mais. Então, como atingir isso? Então, essa é uma das violências piores, porque a menina que deixa de concluir o seu curso, que ela não prossegue a sua vida acadêmica, ela também tem um grande sofrimento pela sua paralisação, como uma cidadã que poderia crescer, inclusive, na sua própria profissão, né? E aí tem um último ponto que me deixaram 15 minutos, não quero estourar, acho que eu já até estourei um pouco. O último ponto, que é a questão da denúncia. Existe o canal de denúncia, 24 horas por dia, né? O 180, e isso também precisa ser multiplicado em termos de informação para que as pessoas tenham conhecimento, as mulheres que são vítimas tenham conhecimento a quem denunciar, né? Então, assim, com mensagem final, apesar dos números serem muito ruins, apesar de ter leis, infelizmente, que cuidam disso, cuidaram que não tivesse lei, porque não teria o problema, mas as leis estão aí e sofisticaram em relação ao problema, infelizmente, né? Mas nós, como cidadãos, temos a obrigação de atender e de atingir essas pessoas que estão precisando da gente, né? A empatia é exatamente nesse sentido. Então, quando a gente vê que no Dia da Mulher, estamos aqui reunidos, não simplesmente para festejar o dia e tem que ser festejado, aliás, tem que ser muito festejado, mas a gente não pode esquecer daquelas que não têm o que festejar, infelizmente. Estão sendo violentadas, que têm uma série de problemas pela frente, né? Então, a única forma, realmente, de nós vencermos tudo isso, como disse a Sônia, é a educação, sem dúvida. A educação é o instrumento. Mas, além da educação, tem que ter um espírito de solidariedade de todas as pessoas. E nós precisamos clicar o botão do coração das pessoas para que elas... Eu vejo que tem gente que fala assim, Kovac, eu queria ajudar, não sei como. Né? Eu falei, não, tem um Pix, vai lá e manda o dinheiro para o Pix. Né? E tem gente assim mesmo que não sabe o que fazer. Podia fazer, não, pode fazer doação. Tem gente que não quer dar dinheiro, mas pode fazer doação absorvente, pode fazer, né?
e, ao mesmo tempo, doar aquilo que nós temos, e cada um no seu meio, a questão do tempo. Nós temos que dedicar o nosso tempo. Estamos todos aqui, né, para dedicar o nosso tempo a uma causa. E acho que a nossa missão é contaminar positivamente, para espalhar a notícia, para mostrar o que pode ser feito e produzir o que for necessário. Produzam vídeo, escrevam, põe no WhatsApp, publiquem, e assim por diante. Hoje mesmo eu fiquei enchendo o saco das pessoas, porque eu fico mandando um WhatsApp e tal, e uma diretora lá falou, olha, eu mandei para todo mundo o WhatsApp para participar. Eu falei, não, melhor do que isso, além disso, eu vou pedir para a Sony passando a te ligar para você ser um polo, para receber, para... E é isso que a gente tem que fazer, porque... e mais coisas, né? Porque todos nós temos um poder de influência em algum lugar, em algum espaço. E aí acho que isso a gente precisa utilizar para o bem, né? Então, mais uma vez, eu quero assim agradecer a oportunidade de estar com vocês, né? Sempre quando é um tema difícil, confesso que a primeira vez que eu vi sobre esse tema, eu cheguei em casa e bem baixo astral, e olha que eu sou alto astral, para mim não pode, mas eu fui e falei, me impressionou, não é possível, né? Eu fiquei fuçando o Google, olhando, até que encontrei o Instituto. E eu aprendi uma coisa, não precisa inventar nada. Quando já tem alguém, quando já tem uma entidade séria que já faz isso, agregue a ela, não precisa criar uma outra ONG. Né? Agregue, que é mais fácil. Né? Já tem um caminho andado. Então, agradeço e fico aí à disposição.